Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. Hoje é dia 18/9, uma segunda-feira, são 9h43 da manhã. E cá estou eu, falando besteiras na frente de um microfone. Nada muito diferente do que eu faço normalmente, né? Mas hoje tá sendo gravado e será postado, eu acho, eu espero. Se nada der errado, eu irei postar esse podcast. Então, eu não sei o que eu vou falar. É muito difícil falar, né? Falar é uma coisa complicada. Por que as pessoas falam, né? Tipo assim, falar pra um microfone acho que falar pra um microfone faz mais sentido do que falar com outra pessoa. Por que eu preciso falar? Por que eu não posso só, sei lá, ficar em silêncio e viver minha vida em silêncio? Porque, por exemplo, eu poderia fazer meu trabalho em silêncio. Eu não precisaria falar com ninguém. Seria muito melhor. Imagina se eu entro na empresa em silêncio, eu chego no meu computador, sento em silêncio, faço as coisas que eu tenho que fazer em silêncio. Pô, mas aí não ia fazer sentido, né? Porque eu geralmente ficava escutando podcast. Putz, aí... Acho que as únicas pessoas que devem falar na sociedade são as pessoas que fazem podcast. E os youtubers. Só isso. O resto devia todo mundo ficar em silêncio. Imagina a gente andando de ônibus e ninguém fala nada. A gente no trem e tem 5 pessoas, assim, um grupo de 5 pessoas bêbadas em silêncio. Imagina um bêbado em silêncio. Caraca, pô. Pô, acho que se as pessoas fossem mais como eu, assim, eu sou um exemplo pra sociedade, eu acho. Porque eu não falo com ninguém. Eu não bebo. Eu não saio de casa. Eu não faço nada, eu não atrapalho ninguém. Todo mundo devia ser igual eu. Ou não, né? Não, que eu acho que acho que eu sou o pior exemplo de ser humano pra qualquer pessoa. Acho que as pessoas não deviam ser igual eu, na verdade. Eu sei lá o que eu tô falando. Pô, mas agora eu fiquei pensando. Esses dias eu tava conversando com meu amigo. E esse amigo em questão, ele tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, acho que ele tem só TDA. Não sei se ele tem um H. Mas foda-se, não importa. A questão é que eu tava conversando com ele e eu tava falando sobre alguma coisa comum do dia a dia. Sei lá, acho que eu tava passando uma informação pra ele. Sobre alguma coisa. Aí eu lembro de começar a falar com ele e ele parar de olhar pra mim e começar a olhar pra parede. E ficar com a boca aberta, olhando pra parede, assim, parecendo um zumbi. Parecendo um cachorro, sei lá. Ele tava parado olhando pra parede com a boca aberta. Aí eu virei pra ele e falei, cara, tá tudo bem? Que aconteceu alguma coisa? Aí ele virou pra mim, quê? Eu fico pensando, cara, como assim? Eu tô tipo assim, uns 2 minutos falando e o cara não absorveu nada do que eu falei. Aí eu perguntei pra ele, pô, tu tem TDAH? Aí ele falou, acho que eu tenho. Eu pensei, cara, TDAH é uma habilidade incrível. As pessoas tratam como se fosse um déficit ali, o meu cachorro latindo. Como se fosse um problema. Cara, isso é um super poder, velho. Ele conseguiu ficar 2 minutos fingindo que tava me escutando e não tá me escutando. Ele tava pensando, sei lá, nos Backyardigans, tava pensando na guerra do Vietnã. Cara, ele fingiu que tava... eu só percebi isso porque eu fiquei olhando pra cara dele e ele começou a babar. Aí quando ele começou a babar, eu pensei, pô, esse cara aí não tá bem, acho que ele... Sim, o que passou logo na minha mente foi que ele tava no K9, né? Mas... como a gente não tava num ambiente que ele tinha como fazer uso de K9, então talvez ele estivesse só tendo outro problema ali, mas eu pensei que ele tava tendo um ataque, alguma coisa assim. Mas era só o TDAH. Então realmente TDAH é um super poder. Eu queria ter TDAH. Falando a verdade aqui agora. Imagina você tá em qualquer situação do seu dia a dia, você tá, sei lá... Sabe quando você tá esperando um ônibus, aí chega um cara... ele não é um bêbado, ele não tá bêbado, mas ele parece um bêbado. Dá pra entender isso? Existem pessoas que elas não estão bêbadas, mas elas parecem estar bêbadas.
Ou pessoas que não estão chapadas, mas parecem estar chapadas. É umas pessoas estranhas que geralmente elas falam assim, meu, yeah, então, cara, eu vou fazer aquilo lá e... Sei lá, sempre acontece comigo quando eu tô esperando o ônibus. Eu tô parado assim, na parada de ônibus, né, óbvio. Sempre chegam uns caras meio estranhos pra falar comigo e perguntam, pô, tu sabe que tal ônibus passou? Quer dizer, eles não falam assim, eles falam, pô, tu viu seu ônibus passou ali, no meu ônibus ele já passou ou não? Eu, imagina se eu pudesse só ativar o meu TDAH assim. Se eu pudesse só apertar um botão TDAH. Pronto, eu olho pra parede, abre a boca, começa a babar. E o cara vai falando lá e eu não presto atenção em nada. Só fico no aham, sim, aham. Seria muito bom, cara. Porque eu poderia fazer isso pra qualquer pessoa que eu não quero escutar. Porque, tipo assim, não é como se eu tivesse que escutar tudo que as pessoas falam. Não tô nem aí porque o cara que tá do meu lado no metrô tá falando com a mulher dele no celular. Eu quero só escutar minha música. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar um AirPod que tenha cancelamento de ruído. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escutar minha música no Spotify, gastando o meu 5G. E junto com a música que tá tocando, com, sei lá, o jazz que tá tocando no meu fone de ouvido, eu tenho que escutar um cara conversando. Se eu tivesse TDAH, seria muito melhor. Pô, agora eu falei do negócio do ônibus, daí eu lembrei de uma história que uma vez eu fui pegar um ônibus pra voltar do meu trabalho, tava indo pra casa, né, em direção à minha casa, eu tava no centro da cidade e fui pegar um ônibus pra minha casa. Aí chegou um bêbado do meu lado e perguntou de um ônibus, que eu não entendi. Mas ele falou alguma coisa de Ad, terminava com Ad. Aí eu pensei, pô, será que ele falou liberdade? Eu pensei, pô, deve ter sido liberdade. Eu falei que não, esse ônibus não passou. Aí ele virou pra mim, ah, tu vai pegar tal ônibus? E era o ônibus que eu ia pegar, porque o ônibus tava vindo, né? Tipo assim, o ônibus tava vindo, eu comecei a ir em direção ao ônibus, ele falou, ah, tu vai pegar tal ônibus? Eu falei, sim. Aí ele entrou no ônibus comigo. Até, até aí tudo bem. Talvez o cara queria ir pro mesmo lugar. Tudo bem que o ônibus que ele queria antes, né, o AD, que eu não sabia qual que era, o Liberdade, vamos chutar que é Liberdade, mas não sei. Ia pra uma direção totalmente contrária da que eu estava indo, mas ele queria ir junto comigo. Aí nesse momento eu entrei no ônibus, né, sentei lá no fundo, que foi o meu maior erro, porque se eu tivesse sentado em uma cadeira, aquelas cadeiras, os bancos que são em dupla ali, né, que são dois, talvez o cara não ia sentar do meu lado, mas como eu sentei no fundo, ele podia sentar do meu lado, mas ele não ia estar do meu lado, porque ainda ia ter um banco, né, como os bancos do fundo eles são uma fileira inteira, eu tava sentado na janela e tinha um banco vazio, e do lado do banco vazio tava o bêbado. Vou chamar ele de bêbado. Pô, tem muito cachorro latindo, foi mal. Aí ele sentou do meu lado e começou a fazer pergunta de um parque aí. Perguntando, pô, eu vou chamar de parcão, que é assim que a gente chama aqui, né? Pô, eu queria ir pro parcão, sabe onde que fica o parcão? Eu falei, pô, cara, se tu ficar nesse ônibus aqui, perto de onde eu desço, o parcão é perto, né? E eu tava indo muito na inocência ali de, pô, esse cara ele só quer, é um bêbado, ele só quer informação. Ah, e um detalhe, ele tava segurando uma latinha de cerveja na mão. E ele tava com um cheiro muito forte de perfume. Muito forte mesmo. Sim, devia ser um Malbec no perfume assim que era muito forte. Tava muito forte. Então eu não sei se ele tava fedendo a cachaça. Provavelmente ele tava. Mas como ele tinha um perfume muito forte, eu só não conseguia sentir o cheiro da cachaça e ficava sentindo um cheiro de perfume. Tá, aí, agora pra pensar nessa situação, ele tava querendo muito saber de como chegava no parcão, e eu falei, pô, cara, se tu descer junto comigo, eu te mostro, tá? Só tu descer junto comigo e descer tal rua que tu vai chegar no parcão. E eu, muito na inocência, né? E o cara ele tava claramente alterado, né? Ele tava, pô, cara, você é muito legal, cara, pô, valeu pela informação, irmão. Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então ele tava com sotaque de sulista, óbvio. Aí ele, pô, tu é muito legal, meu, tu passou a informação certinho pra mim, meu. Toma aqui uma cervejinha. Ele falando assim pra mim, meu, toma aqui uma cervejinha, meu. Tu é muito legal, meu, tu é um gurizão legal. Ele falou pra mim. Eu falei, não, cara, eu não quero cerveja, não bebo, tô de boa, tô tranquilo. Aí nesse momento que eu comecei a pensar, pô, talvez esse cara esteja um pouco mais alterado do que eu acho.
E ele seguiu o caminho inteiro me oferecendo cerveja, perguntando do parcão e falando coisa aleatória que eu não conseguia entender. Eu só concordava. Eu falava, é isso aí mesmo. E sempre que eu concordava com alguma coisa, ele começava a rir e falava, pô, meu, é isso aí mesmo, cara. Tu é o guri, meu, tu é o foda. Toma aqui uma cerveja, eu vou te dar um dinheiro depois, meu. Eu vou te dar um dinheiro, meu. Tu merece um dinheiro, meu. Tu me ajudou demais. E eu, tipo, cara, eu só quero chegar em casa e deitar na minha cama, sabe? Não quero dinheiro, não quero cerveja, não quero nada. E ele seguiu o caminho inteiro falando assim. Sabe aquele momento que. É um momento muito específico que você tá numa situação onde você não está atrapalhando as outras pessoas, mas você tá com alguém que tá atrapalhando. Aí fica, tipo, todo mundo meio que olhando assim pra você, tipo, cara, manda esse maluco calar a boca e vai embora, sei lá. Tipo assim, eu notei que as pessoas não estavam sentando mais no fundo, assim. As pessoas entravam no ônibus, elas escutavam um bêbado gritando e sentavam na frente. Eu era o único cara que tava no fundo, do lado do bêbado. Eu era o único maluco que ficava sentado do lado do bêbado. Tava todo mundo lá pra frente, assim. Acho que, se duvidar, tinha gente que queria ficar em pé. Preferia ficar em pé do que sentar perto do bêbado. E o cara lá falando pra caralho. Aí, até que chegou perto do meu ponto, né? Finalmente na hora de descer. Aí eu falei pra ele, pô, cara, eu vou descer agora. Se tu quer ir no parcão, tu desce comigo, que eu te mostro pra onde tu tem que ir. Aí, ele falou, beleza. Eu não vou mais fazer a voz dele, porque foi. Ele falou, beleza, cara. Isso, tipo, tava chegando, mas não tava chegando. Ainda não tava perto. Eu só queria falar alguma coisa pra ele calar a boca. Aí ele falou, pô, que bom. Sabe onde fica tal coisa? Ele fez uma pergunta, mas tal coisa. Eu falei, cara, não faço a mínima ideia onde fica esse negócio. Era tipo um restaurante, um bar, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não faço a mínima ideia. Ele falou, fica perto da rua não sei o que, em Campo Bom. Aí eu pensei, cara, Campo Bom é tipo a cidade vizinha. Assim, quando ele falou Campo Bom, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu acabei com a vida de uma pessoa. Por quê? Pra quem não entende o contexto, eu moro numa cidade perto de Campo Bom. Só que Campo Bom é a cidade vizinha. E lembra que eu falei do Ad? Provavelmente o Ad significava cidade. E ele queria pegar um ônibus pra ir pra outra cidade. Não Liberdade. E o parcão não era o parcão da minha cidade, era o parcão de outra cidade. Aí eu pensei, cara, eu acabei com a vida desse bêbado. O cara tá com uma latinha de Brahma na mão, fedendo a perfume. Ele tinha dinheiro no bolso, devia ter tipo uns 100 reais no máximo ali. Esse cara vai ser assaltado, devia ser umas 6 horas da noite, quase 7 horas. O cara tá numa cidade que ele provavelmente não conhece, né? Porque se ele tava perguntando pra mim, ele provavelmente não sabe onde tá. Cara, não sei como que ele foi parar na minha cidade, mas ele queria ir pra outra cidade vizinha. Eu trouxe o cara pro, sei lá, um bairro na puta que pariu. Longe pra cacete da cidade que ele quer ir. Aí eu pensei assim, nossa, na hora que eu percebi, eu pensei, cara, fudeu. Aí eu tinha duas opções. Ou eu falava pra ele que a gente não tava em Campo Bom. Ou eu só ignorava e jogava pro karma, sabe? Pensava, mano, eu vou só ignorar e deixa que o karma trabalhe. Se eu só ignorar esse cara e ele for atropelado e morrer, deixa que o mundo. Depois eu resolvo isso aí com karma, sabe? Depois eu resolvo essas paradas. Mas eu pensei, não, vou falar. Eu falei, não, cara, a gente não tá em Campo Bom. Aí ele falou assim: meu, que legal, não, tão fodão, meu. Toma aqui uma cerveja, meu, é isso mesmo. Eu pensei, cara, será que ele não entendeu o que eu falei? Será que ele não entendeu que ele tá numa cidade vizinha, sei lá, 10 quilômetros de onde ele tem que ir? Aí eu pensei, foda-se. Aí, nesse momento, nesse meio tempo aí, entre eu falar pra ele que a gente não tava em Campo Bom, chegou finalmente no meu ponto. Aí eu falei, cara, desce aqui e desce essa rua que tu vai chegar no Parcão. Mas não é o Parcão. Lembrando que depois que eu falei de Campo Bom, eu fiquei repetindo, a gente não está em Campo Bom, é outra cidade. Daí ele falou, não, tá de boa, é esse aqui mesmo, é aqui mesmo que eu quero ir. Daí eu desci do ônibus e ele desceu junto comigo. Aí eu falei, cara, tu desce essa rua aqui,
que tu vai chegar no parcão. Aí ele olhou pro lado assim, pensou, cara, ele pensou, não, ele olhou pro lado e falou assim, ah, não sei, não entendi o que ele falou, ah. Aí ele olhou pra mim, deu um joinha e falou, valeu, cara, tamo junto. E pegou e subiu no ônibus de novo. O ônibus que ele tinha acabado de descer. Ele pegou, subiu no ônibus de novo. E foi isso. Eu não sei onde que esse cara tá hoje, eu nunca mais vi ele. Eu espero que ele esteja vivo. Eu não lembro de ter visto nenhuma notícia no jornal de algum mendigo ali, de algum bêbado que morreu, que foi assaltado na minha região. Então provavelmente o cara tá vivo. Agora, se ele tava indo pra casa dele, pra família dele, se ele tava indo... Ele tava com muito cheiro de perfume, ele tava bem vestido até. Então provavelmente ele tava indo, sabe, pro encontro, pra uma festa com os amigos dele. Ou ele tava voltando de uma festa, talvez. Cara, agora, será que esse cara não era tipo um bêbado, assim, Porque na minha cabeça ele era só um cara que ficava... Sabe esse pessoal que fica andando na rua bêbado? Mas que, tipo, não é um bêbado mesmo, assim. Não é um mendigo. São uns caras que bebem muito e, sei lá, sai do trabalho e vai pro bar beber. Eu pensei que era um cara desse. Mas será que na verdade não era, tipo, só um... Não sei, cara, um estudante de nutrição que, sei lá, o cara só foi pra uma festa. Porque era uma segunda-feira, então não tinha chance do cara ter ido pra uma festa. Será que o cara não foi, tipo, só tava bêbado depois de uma festa? Ele tem uma vida, uma família normal, ele faz faculdade. Sei lá, vai que o cara é médico, alguma coisa do tipo. Imagina se eu acabei com a vida de um médico. Imagina no futuro assim, eu tô com, sei lá, com 30 anos, eu vou ter que fazer uma cirurgia de emergência, eu chego no SUS. O cara fala, não tem médico não, porque sei lá, o João, que era nosso médico, ele falou que não vai te atender, porque quando tu tinha 17 anos, tu passou o endereço errado pra ele, tu passou o caminho errado. E ele demorou um ano pra chegar na casa dele de volta, ele teve que atrasar a faculdade dele, terminou o casamento dele, perdeu... Não teve mais como ter acesso à família dele, às filhas dele. Imagina, eu acabei com a vida do cara. Imagina, é um médico mesmo de verdade, agora as pessoas vão morrer porque esse cara não vai ser mais médico, ele ia ser um médico muito foda, ele ia descobrir a cura do câncer, ia descobrir a cura da AIDS. Eu acabei com isso só porque eu não queria falar com ele. Só porque eu não tava afim de falar com o cara e eu achava que ele era um bêbado. Cara, agora eu tô entendendo o que é o preconceito, velho. Agora eu tô entendendo entendi o que o preconceito faz com as pessoas. Bizarro. Posso ter acabado com a vida de alguém só porque eu fui preconceituoso em achar que ele era um bêbado de merda. Ou então ele só era um bêbado de bosta e é isso mesmo, eu não fiz nada de errado. Mas eu lembro de depois de descer do ônibus e antes dele subir do ônibus, eu fiquei com muito medo dele começar a me seguir. Porque o ponto de ônibus é relativamente perto da minha casa, então eu fiquei com medo dele só me seguir e ir pra minha casa junto comigo e, sei lá, eu ter que adotar um mendigo. Porque eu não sou um cara que consegue falar não muito fácil. Assim, tipo, quando alguém... Tanto que o cara subiu no ônibus comigo e ficou a viagem inteira e eu ajudando o cara, porque eu podia só ter falado não. Eu podia só no começo, quando ele perguntou tal coisa, eu falar, não, cara, não quero falar contigo. Eu ia ter só esquivado todo esse problema que eu passei, mas não. Eu não consegui falar não pra ele. Eu tive que aguentar um bêbado durante, sei lá, 15 minutos até chegar em casa. Eu não ia conseguir falar não. Se o cara chega na porta da minha casa, eu ia falar assim, cara, mas... velho, entra aí, sei lá, foda-se, entra aí. Aí eu ia ter que morar com um bêbado. Hoje em dia esse podcast já tá sendo gravado por mim e pelo bêbado. Ele tá aqui do meu lado. Falando, é o fodão, cara. É o cara mais legal. Porra, toma aqui R$1, toma aqui uma brama. Eu ia ter um amigo, pelo menos, né, cara? Um amigo de verdade, assim, que ele ia estar aqui do meu lado todos os dias. Ele ia morar na minha casa, ele ia comer toda a minha comida. Eu ia emagrecer 10 quilos só porque eu não ia ter mais como comer 2 pães no café da manhã. Porque eu ia ter que dividir um com o mendigo, já que a minha família ia ficar puta comigo, porque tem um mendigo morando com a gente. Caralho, cara. Que situação estranha, né? Na verdade, eu acho que isso aí só foi invenção da minha cabeça mesmo. Acho que ele nem tava bêbado do nada. Acho que eu só tava em choque mesmo. Porque eu sou uma pessoa meio ruim socialmente. Às vezes o cara só tinha um comportamento estranho. Eu achei que ele tava bêbado. Desculpa, eu tava mexendo aqui nas coisas e fiz o barulho.
Ou ele realmente era um bêbado em sei lá, um psicopata em potencial. Pode ser também. Eu espero que não, né? Bom, mas essa foi a minha história aí de como que eu quase adotei um bêbado. Como eu provavelmente estraguei a vida de um médico. De um médico não, né? De um bêbado que possivelmente pode ser um médico. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um médico, ele pode ser um nutricionista, ele pode ser um advogado, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que ele só era um bêbado mesmo. Mas desculpa aí, cara, se tu estiver escutando esse podcast e se algum dia tu pegou um ônibus aí, tava bêbado, pegou um ônibus e um adolescente de 17 anos passou informação errada pra ti e tu foi parar em outra cidade e demorou 3 dias pra voltar pra casa. Desculpa, cara. Minhas sinceras desculpas aí. Eu só tenho habilidades sociais precárias e eu não consegui me desenvolver ali, eu não consegui dialogar, me expressar muito bem no que eu queria falar. Não consegui entender o que tu queria falar também. Foi mal, cara, foi mal. De verdade. Bom, 21 minutos aí de podcast, acho que tá bom, já falei bastante. Muito obrigado aí se alguém escutou isso aqui. Se tem algum maluco que escutou o que eu falei durante 20 minutos. Se eu entreti alguém, tamo junto. Valeu. Até semana que vem, sei lá. Não sei quando que eu vou gravar outro. Falou!